Esponja. Ai, Jesus, graças a Deus. Maravilha. Vamos rapidinho aos recados, amém? Vamos, queridos, eu quero, essa semana nós temos o NV amanhã normalmente. Na terça-feira eu quero abrir um convite para todos. Terça-feira nós iremos fazer a célula aqui na igreja. Eu quero uma comunhão com todos vocês, tá bom? O que você traz? Sua bebida, seu quitute, seu kit salgado, tá bom? Traz algo para a gente comer. E vai ser algo poderoso, assim, a gente já vai colocar uns irmãos à prova, né? A pastora falou assim, o que a gente faz? Já faz a comunhão e põe o tu já para cantar e pregar e cantar, né? Terça-feira, então já tem uma missão para você. Tá bom? Então terça-feira, vamos fazer uma comunhão aqui na igreja, um tempo de descontração, tá bom? A gente monta uma mesa aí, rápido, uns 2 louvores, uma palavra bem rápida e a gente fica conversando aqui entre nós, tá bom? Como uma igreja, tá bom? Unida em comunhão. Então terça-feira, uma comunhão aqui na igreja, tá bom? 8 horas, vem pra cá, vai ter uns 2 louvores da comunhão e a gente passa o tempo junto, tá? Em nome de Jesus. Quinta-feira tem a partida das mulheres, tem o bazar, quinta partida essa semana foi a das flames, essa é das mulheres. Ai, Jeová. E eu quero falar mais sobre o congresso. Queridos, nós estamos aí com o congresso da nossa região, das 30 igrejas que nós temos na região, tá bom? São acho que 15 igrejas já estabelecidas e 15 núcleos. Então nosso congresso, Unidos do Amor do Pai, dia 20 a 24 de outubro, faz a tua inscrição, custa R$65. Mas se você dividir 65 por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, serão 11 cultos que você vai estar recebendo, sendo sentado, recebendo alimento daquilo que Deus tem para nós, na nossa região, para a sua vida, na região que Deus te colocou, tá bom? Então o que aconteceu? São 1.000 vagas, 1.000 vagas. No primeiro dia, que foi domingo passado, abriu às 10, às 11, acho que fechou. Em 1 hora, fechou 600 vagas. Então nós temos poucas vagas. Se você determinar, são 30 igrejas, então faz a tua inscrição, tá bom? Sábado à noite, apóstolo Rina, vai vir Judá Bertelli, pastor Dicão, pastora Cláudia, pastor Kid, Nicolas Ferreira, apóstolo Pissan, várias, Jason Lee Jones, bastante gente top vai vir. Então faz a tua inscrição, tá bom? Se você quer ser bem alimentado, há um tempo a gente vai sentar, os pastores sentam para receber, vai ser poderoso. Então faz a tua inscrição, vai abrir hoje, a partir das 9 horas, se eu não me engano, os cultos hoje vão até as 8, 9 horas, né? Aí acho que a partir das 9 já libera, faz a tua inscrição em nome de Jesus, tá bom? Por favor, liderança então, diáconos e presbíteros, bora para cima, tá bom? É o seu tempo de sentar e receber, tá? Começa numa quarta noite, aí tem quinta noite, sexta noite, sábado de manhã, tarde e noite, domingo de manhã, tarde e noite. É tanta gente que eu não sei, assim, eu tenho o celular, meu celular está acabando a bateria. Bastante gente top. E os senhores, vocês devem ficar atentos, porque provavelmente algum dia talvez vocês irão tocar. Agenda lá. Provavelmente eu estou agendando para vocês tocarem em muitos períodos. Tá bom? Então, já vou falar de domingo que vem, vocês já fazem a comunhão de manhã, já faz o ensaio, já fica do jeito, tá bom? Fica ligeiro. Pega a dica, fica a dica, né? Falei uma vez, perde o tempo da viração, tá bom? Fiquem ligeiros aí para o chamado que está por vir aí. Em nome de Jesus. Só recados e o bazar, tá bom, gente? A gente precisa muito desse bazar agora, porque eu creio que daqui uns 15 dias a gente já muda, tá? A gente estava dando uma enroscadinha em um documento aí da igreja e tal, mas eu creio que daqui 15 dias no máximo a gente está desmontando a tenda e montando a tenda já em outro lugar. A minha programação é para aqui daqui 2 semanas, então domingo que vem culto aqui, na outra semana culto aqui e aí desmonta a tenda. Essa é mais ou menos o planejamento, tá? Aí desmonta a tenda e bora para lá. Então para que serve o nosso bazar? Já para dar um tapa lá, né? Dá um
de criança, utensílios, pode nos abençoar, tá bom? E como eu tenho dito, não traga só o que não serve mais para você. Isso aqui não serve mais em mim. Eu até falo um pouquinho disso hoje, você vai entender. Qual foi a diferença entre, por exemplo, Abel e Caim? O sacrifício que cada um ofereceu, tá bom? Então entrega o teu melhor. Um dos irmãos entregou o melhor para Deus. Entrega algo, eu vou entregar algo que eu uso ainda, eu gosto, mas eu vou entregar, porque eu quero ver o melhor do Senhor acontecendo, tá bom? Então nos ajude, traga, procure a Camila e as meninas para fazer o nosso bazar aí, tá bom? A gente precisa bastante se movimentar, tá bom? Em nome de Jesus. É só de recados? Graças a Deus, é isso, Dorf? Dorf chegou em cima da hora, hein? Tava tomando uma chuvinha, né? Mas precisava chover, gente. Eu fui para onde? Para de Campinas. Eu fui em Campinas de ônibus, e aí o ônibus passa em cima da ponte ali, que os móveis passa assim, dá para ver a represa ali. Tava só as varetas assim na represa, misericórdia. E aí hoje passou o caminhão o carro da Saiyan aí, proibido lavar calçada, proibido, vocês passaram na sua rua, na minha rua passou, proibido lavar, porque acho que a água estava baixa da represa. Maravilha, graças a Deus. É só de recados, tá bom? Maravilha, maravilha, maravilha. Eu vi a foto de vocês lá ontem. Até falei pro Fábio, né? Fábio, né? O nome dele? Falei com o Fábio. Oi, gente da Arthur aí, cara. Que ele tava pregando lá. Eu tava lá, tava em reunião ali. Mas a hora que eu fui lá pro salão principal, se você já tinha ido embora. Isso é legal, graças a Deus. Abra sua Bíblia no Salmo número 2 de novo, verso 11. Muito bem, muito bem, muito bem. Felipe. Isso aí. Tem alguém primeira vez aqui? Não estou vendo direito. Tem alguém primeira vez na igreja? Você, por favor, deixa eu te conhecer. Você é a Cris. Frequenta, não frequenta alguma igreja? Não frequentava, em nome de Jesus, tá bom? Sejam bem-vindas, você e seus filhos aí, suas filhas. Que o Senhor possa te abençoar e falar com você, tá bom? A moça, Karina, ela é responsável pelas boas-vindas. Ela vai te entregar um papel, você preenche. O mínimo que eu posso fazer por você é orar. Eu desejo que você permaneça com a gente, tá bom? A gente está de mudança para São Joaquim. Se você é daqui, você vai saber onde é. E aí, ela preenche esse papel para a gente poder orar por você, tá bom? Depois você entrega para ela em nome de Jesus. Salmo 2, verso 11, diz assim: servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Queridos, servir ao Senhor com temor e tremor, o que é isso? Mas a Bíblia diz com alegria, servir ao Senhor com alegria. Mas o temor não é ter medo, temor é respeito, é alegria, é bondade, é aliança. Temer ao Senhor é ter compromisso com Deus. E aqui ele está dizendo: servir ao Senhor com temor e alegrai-vos nele. Queridos, uma das coisas, servir ao Senhor, e como consequência do servir é alegria? Não, eu me alegro e eu sirvo ao Senhor. Há uma alegria no meu espírito, e a minha alegria é transbordada, é externada em serviço. Então ele diz: servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele. Queridos, nessa hora nós vamos ministrar os nossos dízimos e ofertas. E deixa eu dizer algo para você. Talvez você ainda esteja com suas reticências em entregar os dízimos e ofertas, mas depois desse culto você vai entender muito sobre o que é sacrifício. Mas servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele. Qual é o teu primeiro serviço numa igreja? Talvez você diga: mas eu não sirvo em ministério nenhum. O teu primeiro serviço é contribuir com os seus dízimos e ofertas. Porque como você serve? Mantendo a igreja aberta, mantendo a igreja com suas condições abertas, para que a gente receba cada vez mais pessoas e famílias, para que elas possam ser transformadas, tá bom? Então, em nome de Cristo Jesus, essa hora nós vamos ministrar os nossos dízimos e nossa oferta. Dízimo é o 10% daquilo que nós recebemos. Oferta é voluntário, você entrega o quanto Deus colocar em teu coração. Se você está nos acompanhando aí pela internet, nos envie, tem todos os dados aí passando na televisão, nos envie o comprovante, amém? Queridos, eu quero te convidar a te colocar de pé. Ali do lado tem a maquininha, tem um gasofilaço para você contribuir com o seu dízimo
com a sua oferta, levanta, sai do teu lugar, entrega teu dízimo, entrega a tua oferta. Sirva ao Senhor com temor e alegria. Aleluia. Com fogo batizar, eu ouvi o som do Rei a entrar, e eis que ele vem com fogo batizar, e vai surgir algo novo, como flecha vem rasgar o meu interior, e vai surgir algo novo, como flecha vem rasgar o meu interior. Então vem como nunca veio antes, e vem como nunca veio antes, e vem como nunca veio antes, e vem. Então vem como nunca veio antes, e vem como nunca veio antes, e vem como nunca veio antes, e vem. E vai surgir algo novo, como flecha vem rasgar o meu interior, e vai surgir algo novo, como flecha vem rasgar o meu interior. Então vem como nunca veio antes, e vem como nunca veio antes, e vem como nunca veio antes, e vem. Muito bem, estende tuas mãos, vamos abençoar. Senhor, nós te agradecemos por poder contribuir com o Senhor através dos dízimos e ofertas, mas nós sabemos que mais que uma contribuição, é um serviço que nós prestamos a Ti, sabendo que essa nossa atitude abre portas para que famílias e pessoas conheçam ao Teu nome, casamentos, famílias sejam restauradas para a glória e louvor do Teu nome, Senhor. Que assim continue a aliança e a fidelidade dos Teus filhos, que elas possam ser externadas em alegria e temor e reverência, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Aplauda ele bem forte. Pode sentar. Muito bem. Quem foi contribuir com os dízimos e ofertas e a maquininha não estava funcionando, ela voltou. Por favor, mantenha a tua aliança e a tua fidelidade. No final do culto vai ter um diácono ali. Se organiza. O Gabriel fica responsável, tá? Se você não conseguiu, no final do culto, contribua, tá? Mantenha a tua aliança. Não deixa o diabo te roubar, não. Vamos lá. E aí, Giovanni, você viu que é milagre, Giovanni? Perdendo para o Bragantino aos 44:40, a gente faz 2 gols em... milagre. Deus fez pé de anjo ali e fez um gol, cara. Como a Tóquio agora eu estou empolgado com aquele time, os Galácticos. Não vai. Maravilha. Vamos orar. Deus, em nome de Cristo Jesus, obrigado porque até aqui o Senhor já nos abençoou, já falou conosco, através do louvor, através das danças, através das artes, que o Senhor continue a nos ministrar agora, quando nós estamos sentados à mesa contigo, partilhando do pão.
Então, em nome de Cristo Jesus, nos abençoa, abre a nossa mente, o nosso entendimento, para que a semente depositada dentro de nós venha crescer, frutificar, multiplicar, produzir algo em nós que nos transforme em homens e mulheres cada vez mais semelhantes a Ti. Pai, em nome de Cristo Jesus, todo levante do inferno, toda sonolência, toda canseira, toda dispersão, seja repreendida na autoridade que é no nome de Jesus Cristo, enviada ao abismo onde Cristo determinar. Nós nos conectamos em Teu altar nessa hora, nós nos humilhamos diante de Ti, para ouvir a Tua voz. Então fala conosco, em nome de Jesus, que essa palavra alcance, não só os corações que estão aqui dentro dessa casa, mas em todas as pessoas que estiverem conectadas nessa hora, nos ouvindo, Deus. Que o Seu Espírito vá de encontro a cada pessoa que se propôs a ouvir a Tua mensagem. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Eu não tenho uma introdução assim para falar, tá bom? Pensei, mas não vai. Tem dia que não vai e não adianta inventar roda. Faz o básico que é melhor, né? Inventa a roda. Abra sua Bíblia em Juízes, capítulo 6, verso 1. Juízes, capítulo 6, verso 1, diz assim: Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas, e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele, e contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra, até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois subiam com seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos, em tanta multidão, que não se podiam contar, nem eles, nem os seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim, Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então, os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor, por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhe disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu é que vos fiz subir do Egito, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quanto vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra. E disse: Eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, não destes ouvido à minha voz. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. O Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? E ele disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: Já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Ele respondeu:
Se agora achei mercê diante dos teus olhos, ou graça diante dos teus olhos, dá-me um sinal que és tu, Senhor, que me falas. Rogo-te daqui, não te apartes até que eu volte e traga a minha oferta e deponha perante ti. Respondeu ele, esperarei até que voltes. Até aí, vai. Bastante versículo aí. Talvez tenha sido a sua leitura bíblica da semana, de tanto versículo. Nós estamos falando de um período onde, naquela época, não havia reis. O que acontecia naquela época é que Deus levantava juízes. Quem eram os juízes? Então eu chegava aqui diante de vocês, você é a pessoa que mais entende de toda a palavra das Escrituras, você é a pessoa mais madura para poder julgar o acerto ou o erro das pessoas. Então essa pessoa era um juiz. Então nós estamos falando de um período dos juízes. E o que nós estamos vendo é que nesse período de juízes, o povo de Deus, a Bíblia diz que eles se desviaram dos caminhos do Senhor, veio uma opressão, havia um povo, não só os midianitas, mas todos ali na região, subiam sempre para atacar Israel. Eles plantavam, a Bíblia diz que eles plantavam, chegavam esse povo inimigo, os midianitas, e roubavam tudo aquilo que eles haviam plantado, e deixavam Israel a ver navios, sem nada. E isso foi durante um período de 7 anos, mas chegou no período de 7 anos, Deus faz uma intervenção sobre aquele povo. Então ele usa, então nós vimos uma história, começa, e nós vimos também a história de Gideão, mas Gideão aparece só lá no verso 11. Há todo um contexto antes do levantar de Gideão, toda uma história. Então ali nós estamos vendo um período onde o povo de Israel se desviou dos caminhos do Senhor, precisou da mão, precisou de uma intervenção, e aí Deus veio com uma intervenção. Só que havia só uma maneira de tudo isso acabar, um conflito, uma guerra. E essa guerra precisava ser algo tremendo com a mão de Deus, senão o povo de Israel jamais venceria, porque o povo inimigo, o povo dos midianitas não vinham só. A Bíblia disse que eles vinham com o povo ali toda da faixa de Gaza. Todos ali, tudo que você vê falar hoje ali na Síria, aqueles países, eram esse povo inimigo do Senhor. Então, se levantava, então era grande número do exército inimigo. E aí Deus vem, encontra um homem, fazendo algo impossível, mas estava fazendo, encontra Gideão, e Deus usa esse homem para ganhar uma guerra que parecia impossível, com o menor número de homens possível. Há uma manifestação de milagre e de poder em uma guerra. E queridos, todos nós enfrentamos guerra todos os dias. Todos nós em alguma área enfrentam alguma dificuldade. E que se não for a mão do Senhor, nós nunca venceremos. Porque nada, nenhum homem consegue vencer uma batalha espiritual se Deus não for com ele. Não tem como, não tem como. Humanamente nós fraquejamos a toda a resistência espiritual. Então se nós não formos revestidos pelo Espírito, nós não temos força para enfrentar as nossas adversidades e dificuldades. Então, isso é o que estava acontecendo. Então, aí, logo de cara, no verso 1, nós percebemos que o texto, se você quiser ir me acompanhando, coloca o verso 1 para eles verem. Nós vemos uma expressão muito usada na Bíblia. Fizeram o que era mal ao Senhor. Fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E sempre quando essa expressão aparece, ela está ligada ao pecado de idolatria. Quando Israel cultuava os deuses estranhos, a Baal ou qualquer outro deus de qualquer outro povo, como consequência, o verso diz que Deus acaba entregando os midianitas Deus acaba entregando o povo de Israel na mão dos midianitas, porque eles se afastaram, eles desagradaram, eles fizeram coisas ruins aos olhos do Senhor. E a Bíblia diz, nos versos, que Deus entregou eles por quanto tempo? 7 anos. 7 anos. E que ano que nós estamos vivendo? O 7º ano. E não entenda, queridos, que Deus é mau. Que Deus entregou eles de mão beijada para os midianitas. Não. O sentido é de se afastar, tirar a sua presença. E quando Deus tira a sua presença, nós sabemos que o inimigo se aproxima, amém? É assim que acontece.
Quando você está próximo de Deus, você tem confiança, você tem fé, você tem perseverança. Mas se você se afastar da presença de Deus, o seu destino é voltar a fazer tudo que você fazia antes. Então, na presença de Deus, você se livra da mentira, do pecado, da idolatria, da pornografia, do adultério, de tudo isso. Mas se afasta de Deus, tudo aquilo vai te atrair novamente. 7 anos tendo os midianitas prevalecendo contra o povo de Deus. E por causa dessa opressão que o povo estava depositando diante do povo de Israel, a Bíblia diz que o povo de Deus, lá no verso 2, eles fizeram covas, eles fizeram cavernas, eles fizeram cisternas, eles fizeram fortificações. O que é isso? Esconderijos. Então, quando o inimigo vinha para atacar e roubar Israel, ao invés de eles enfrentarem, eles se escondiam. Eles criaram covas, eles fizeram cavernas. Eles, ao invés de ir para o confronto, eles se esconderam. Aí o verso 3, 4 e 5 diz que o povo vinha e não só roubava aquilo que eles plantavam, mas destruía e matava os animais. Fazia um arrastão. Então a questão não era só destruir a plantação ou roubar a plantação. Uma das chaves que conecta o povo a Deus é o sacrifício. Então por que eles matavam os animais? Para que o povo de Deus não oferecesse sacrifícios a Deus e não houvesse uma intervenção divina. Israel, ele se escondia e não defendia o quê? O fruto da terra. Israel plantava e o inimigo roubava. Roubava o quê? A colheita. A colheita. E eu comecei a parar para analisar aqui na cidade, 7 anos. Se a gente pegar o CIB lá do Boas-Vindas, acho que deve ter passado em 7 anos mais de 1.000 pessoas nessa igreja. E, de verdade, a gente conversa, eu acho que, se contar 5 vezes, durante esses 7 anos, eu não vi pessoas aceitarem Jesus. Do restante, eu sempre vi pessoas entregando suas vidas para Jesus. No final do culto, fazendo apelo, elas entregando, sempre teve salvação. E onde está a colheita disso? Onde foi essa colheita? Mas chegou o 7º ano. Juízes 6:6 diz assim: assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. O texto diz que Israel ficou debilitado. O que é isso? Israel empobreceu. Israel perdeu o vigor, perdeu a esperança. Imagina você 7 anos fazendo a mesma coisa. Planta e os outros roubam. Planta e os outros roubam. Planta e quem desfruta é o outro. Planta. Eles ficaram sem esperança. Eles ficaram desacreditados. Eles perderam o vigor. Imagina 7 anos. Ara a terra, joga a semente, fecha a terra, molha com água, vê crescer. A hora que você fala, é tipo o Galvão Bueno naquele domingo de manhã. Agora sim, agora sim, agora sim. Aí era o Rubinho, aí agora não. Era mais ou menos assim. Agora não. O povo te rouba. Igreja, esse sentimento que Israel passou não é novidade para ninguém. É assim em todas as áreas da nossa vida. Você semeia, você investe, você entrega a sua vida, relacionamentos, você entrega seu corpo, mas chega uma hora em que alguém rouba a tua alegria, rouba o teu vigor. Todo lugar que você investe mais e o retorno é menor, você desanima, você desiste. A pastora falava isso direto para mim, agora ela parou. Só dá, eu não recebo. Ela me cobrava de algo que eu não fazia. E às vezes eu me pego não fazendo. E é uma verdade. Investe. Relacionamento. Investe. E aí ela vem o xereque, né? Né, Duda? Ontem o papai brigou com a Duda. Investe. E nada. Nunca está bom. Imagina o povo. Versos Gálatas 6:7 diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Veja que isso é para todas as áreas. Todas as áreas da sua vida, seja do âmbito natural, relacionamento, espiritual. Você estuda por quê? Porque você está semeando no teu futuro.
Você faz um curso quando está trabalhando, porque você está semeando na tua profissão. Você semeia respeito e algum sentimento, por quê? Porque você espera receber algo, colher algo das pessoas daquilo que você semeou. A gente planta porque nós queremos uma boa colheita. Será que não existe alguém aqui assim? Que tem semeado há um tempão e nada? Ou quando vai chegar para colher, acontece algo que rouba a tua alegria, rouba a tua esperança, você fala mais uma vez. Resultado, você seca, você empobrece, você perde a esperança. Assim como aconteceu com o povo lá em Israel. Só que para pensar, me ajuda, aonde isso aconteceu? Nós estamos falando em que cenário que isso aconteceu? Repete comigo, Canaã. O que é Canaã? O que era Canaã? Era o cumprimento de uma promessa na qual Deus deu ao povo. Em Canaã, na terra da promessa. Ou seja, na promessa que Deus deu. O livro de Juízes se dá dentro da terra que Deus deu ao povo. Imagina na sua promessa. Você não vê fruto. Naquilo que você investe, você não vê fruto. Mas Deus me deu isso e eu não vejo fruto. Queridos, uma coisa é você ser escravo no Egito, no mundo, onde a terra não é sua. Outra coisa é você ser escravo na terra que Deus te deu. Uma coisa é perder no cativeiro, outra coisa é perder na terra da promessa. Filhos, casamentos, projetos, negócios que Deus te deu no mundo é uma coisa. Mas o que Deus consagrou, o que você consagrou a Deus e recebeu de Deus, não. Quem tem que ser abençoado nessa terra somos nós, é você. Não o diabo fazendo gracinha naquilo que Deus te deu. Os midianitas estavam abusando do povo de Deus naquilo que Deus deu a eles, na terra da promessa, em Canaã. Mas fala a verdade, a investida de Satanás sempre vai existir em nossa vida. Ele nunca deixou de Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir. Ele vai fazer isso até o final da consumação de todas as coisas. Ele vai tentar te derrubar, ele vai tentar destruir toda a sua vida. Ele sempre vai investir contra a sua vida, ele não vai desistir nunca. O problema ali de Israel, e muitas vezes a nossa, é a apatia. O povo, ao invés de confrontar ali o que estava acontecendo, fez cavernas, quando tinha que estar guerreando, orando, jejuando, intercedendo. Talvez você não ligue muito para esses princípios. Talvez você não ligue, eu não preciso orar tanto. Eu não preciso interceder tanto. Eu não preciso jejuar tanto. Com todo respeito à minha palavra, um dia a água bate na bunda. E aí, queridos, a hora que você vê alguém num leito de hospital, a hora que você vê alguém caído nas drogas, a hora que você vê algo destruído, aí que você vai orar? Aí que você vai jejuar? A hora que o inimigo entra na tua terra e destrói aquilo que é teu, que toca naquilo que é teu, aí, agora eu vou para a igreja. Um dia a doença vem, o desemprego vem, a crise vem, sei lá. Diferentemente de Samar. Quando nós lemos lá em Samuel, quando os filisteus vêm para combater, para tentar roubar a plantação de lentilhas, Samar fala, opa, aqui não. Samar defendeu a tua terra. Tipo a Vera Verão lá. Epa, aqui não. Aqui não. O povo se omitiu em sua posse e em sua responsabilidade. Está pegando aí? O que você quer? Deuteronômio 28, 13 diz assim: o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estará por cima e não por baixo, se obedecer aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. O que isso tem a ver com esse texto, queridos, que eu estava lendo do cenário de Israel, até o levantamento, até o levantar de Gideão?
Queridos, para pensar, por que cabeça e não por cauda? Aí você vem orar, pastor, ora pela minha vida profissional. Eu venho e oro, Senhor, coloca ele como cabeça e não como cauda. Esse homem no casamento, coloca ele como cabeça e não como cauda. Por que cabeça e não como cauda? Pensa o básico, vamos pensar o básico. Quem tem um doguinho na sua casa? Quem tem um doguinho? Quando ele te vê, passa pela cabeça dele. E a resposta dele, muitas vezes, não é... o cachorro não faz assim. Fala assim, fala aí. Tem cachorro que faz, né, gente? Tem cachorro que faz. Mas a maioria dos cachorros não sorri assim, né? Qual que é a resposta? Ele pensa e ele, ó... ele, ó... cabeça e cauda. Cabeça e cauda. Queridos, a cabeça manda. A cauda obedece. Essa é a realidade. Quem estava ditando a regra ali eram os midianitas e não Israel. Só que ser cabeça, Deus havia dado uma promessa para Israel. Vocês foram levantados para ser cabeça e não cauda. Ser cabeça, queridos, é saber que nós nascemos para influenciar e não ser influenciado. Nós nascemos para governar e não ser governado. Nós nascemos para dominar e não ser dominado. É o que o pecado faz com a gente. Quando o cara fala, não consigo me livrar de algo, o pecado dominou. Ele está sendo cauda, ele não está sendo cabeça. E é isso que precisa ser a minha e a sua realidade. Não é a situação, o ambiente que te muda, é você que muda o ambiente e sua situação em fé. Ao invés de defender a colheita, muitas vezes se esconde, não se posiciona. Aí lá no verso 6, diz que no 7º ano, Juízes, no verso 6, assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Era o 7º ano. Eles se recordaram do Deus que tirou eles do Egito, do Deus que fez maravilhas sobre a vida deles. E Jeremias 33:3 tem algo poderoso que nós temos que entender. A Bíblia diz que naquele ano em que que Israel clama a Deus por uma intervenção, é o mesmo texto que nós podemos usar de Jeremias 33:3. Invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Então são princípios. Invoca-me, responder-te-ei, anunciarei o quê? Coisas grandes e que você não sabe, coisas novas. Perceba que quando Deus começa a agir, através de uma oração e de um clamor e de uma intercessão, Ele faz, e o que Ele faz é top. Juízes 6:7 diz assim: tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta, que lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão. Se você estudar um pouco a Bíblia, em que período que eu falei que nós estávamos? No período de Juízes. No período de Juízes. E o texto diz: o Senhor lhes enviou um profeta. A dispensação dos profetas começaria só 200 anos depois. Gideão, ele é a 3ª geração que saiu do Egito. Deus só ia começar a levantar profeta lá no final de Juízes, quando ele levanta Samuel, que é o último juiz e o primeiro profeta. E entre Gideão e Samuel são 200 anos. Mas perceba o quê? Quando Israel clamou, Deus faz algo que não estava previsto, algo que não estava no script. Então Ele faz o que Ele fez. No 7º ano, Ele levanta um profeta para fazer uma intervenção sobre a nação. Não era nos planos de Deus ter um profeta 200 anos antes. Aquele período era de Juízes. Mas a Bíblia diz que Deus fez algo que, como na Jeremias 33:3, ocultas. Coisas novas que a gente não imaginou. Um profeta antes do tempo, veio um profeta.
Aquilo que estaria planejado só por um período, Deus faz agora. Tem coisas, queridos, na nossa vida, que se você começar a clamar, a interceder, aquilo que parecia impossível, talvez você possa dizer o seguinte: vai levar uns 2, 3, 10 anos. De repente, através de uma oração, tem uma pessoa que você orou, talvez 1, 2 anos, mas você falou 10 anos, daqui a pouco ela está na igreja contigo. Aquela pessoa que você imaginou, vai demorar uns 10 anos esse processo de libertação. Em 1 ano ela está liberta. Coisas impossíveis acontecem, de uma maneira que Deus muda o cenário do tempo, porque Ele é atemporal, Ele está acima da linha do tempo. Então a qualquer momento Ele interfere na linha do tempo, porque Ele quer. Ele faz aquela intervenção sobrenatural quando Ele quer. Deus vem e nos entrega algo. Gideão, o texto fala que Gideão só vai aparecer lá no verso 11 da história. Gideão não estava dentro do cenário ali. A Bíblia diz que quando Gideão aparece na história, ele já começa dizendo quem ele é. O mais pobre da tribo de Manassés, o último da família. Eu gosto de brincar com isso. Quem era Gideão? O menor da família mais pobre, do último bairro da cidade, da rua sem saída, que morava na casa de fundo, no quarto que não tinha janela. Esse era Gideão. Esse era Gideão. Mas o que a Bíblia diz? Salmo 101:6. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Queridos, Deus olha lá de cima e está todo mundo dando desculpa. Israel clama, mas está todo mundo... Deus falou: eu vou responder essa oração. O povo clama a Deus. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão à procura dos fiéis. Então Deus, eu gostei da oração desse povo, é verdadeira, está vindo do mais íntimo e profundo. Então ele olha, ele fala: deixa eu ver quem eu posso usar lá embaixo. Ele olha e fala: não tem ninguém. Está todo mundo em caverna, está todo mundo em buraco, está todo mundo se escondendo, está todo mundo dando desculpa, dizendo: não quero, não é para mim, não é meu tempo. Estava todo mundo no buraco e na caverna. Aí os olhos do Senhor, eu fico imaginando, passa. De repente ele está passando num lagar. Ele olha e vê uma pessoa. Ele vê um homem dentro de um lagar, com um feixe de trigo, malhando trigo no fundo do lagar. Imagina Deus olhando. Opa! Achei um, encontrei um, que está sendo usado como cabeça e não como cauda. É um cara que está pensando. Olhei, malhando trigo no lagar. Esse é cabeça, esse não é cauda. Esse é cabeça. Por quê? Por que eu estou dizendo isso? Gideão também não estava escondido no lagar? Estava. Gideão também estava escondido no lagar. Os homens estavam escondidos nas cavernas. Mas Gideão foi encontrado dentro do lagar. Olha o verso 11. Então, o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofrá, que pertencia ao... Meu Deus do céu, isso aqui é difícil de falar, Jesus Cristo. Ramanaias. Ali está Ebiezer. Joás, Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. Se você lê o texto muito rápido, você não percebe detalhes das Escrituras. Você precisa meditar e meditar e meditar sobre aquilo que Deus está falando. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. A Bíblia diz que ele não estava no lagar para se salvar, mas salvar o trigo. Gideão foi encontrado no lagar, não para esconder ou salvar a sua vida, mas para salvar o trigo. Gideão, ele estava agindo como cabeça.
ele estava defendendo aquilo que poderia trazer provisão, sustento para sua família. Foram 7 anos, e como ele estava defendendo aquilo que era dele. Deus me deu, eu vou defender aquilo que é meu. Não importa a minha vida, não importa onde eu esteja, eu vou continuar defendendo. Gideão estava agindo como cabeça, defendendo o seu trigo, sua herança, sua terra. O inimigo atacava no campo. Lá que era o lugar de debulhar o trigo. Mas ele pensou, eu vou debulhar o trigo lá, eles vão me achar. Eles vão me achar. Só que era época de trigo e não de uva. Então Gideão usa a cabeça, porque Deus levantou ele como cabeça e não como cauda. Ele fala, eu vou debulhar o trigo no lagar. Os inimigos vão subir, eles vão todos para o campo. Eles jamais vão vir para o lagar, porque não é período de uva. Gideão foi para o lagar, onde prensa a uva, escondidinho, e começou a debulhar o trigo. Deus olha lá de cima e fala, ô louco, mano, olha o cara. Eu fico no linguajar de hoje de Deus, sabe? Ô louco, mano, olha, velho. Imagina ele com o filho assim, olha. Esse está agindo como cabeça e não como cauda. Imagina, ele chama os anjos e fala, esse é cabeça, ó. Olha o que é cabeça aqui, ó. Ele nasceu para governar, ele nasceu para sustentar, agindo como cabeça e não como cauda. Deus, ele estava passando os olhos dele sobre a humanidade, procurando Gideões nos lagares. E ele continua, queridos, nesses últimos dias, exatamente fazendo a mesma coisa, procurando, os olhos do Senhor estão passando sobre a terra, procurando os fiéis, procurando aqueles que querem, estão fazendo o que ninguém faz, preservar o trigo. Gideão pensou e usou a cabeça. Queridos, em tempos como nós estamos vivendo, o trigo representa o pão a palavra Cristo. Gideão estava dando prioridade naquilo que poderia mudar a história da sua família, Cristo. De uma maneira profética, ele cuidando do trigo, ele estava dizendo, eu estou defendendo aquilo que pode mudar a minha vida. Mateus 3,12 diz, ele tem a pá em suas mãos, limpará a sua eira e recolherá o seu trigo no celeiro. Porém queimará a palha num fogo que nunca se apaga. Querido, João Batista, o precursor de Jesus, ele veio com um machado para fazer separação entre os que eram e os que não eram, os que iam crer e os que não iam crer. Mas a Bíblia diz que o machado estava com João Batista, mas a pá estava com Jesus. E que Jesus iria separar o trigo da palha. Em que ano era aquilo? O 7º ano. E no 7º ano, era o ano também para eles fazerem lá, da plantação deles, do trigo. Jesus, querido, ele como o agricultor, a Bíblia diz que a paz está em suas mãos. Então no 7º ano, aquilo lá estava ocorrendo. Profeticamente, Jesus nesses dias está fazendo a mesma coisa. A paz está nas mãos de Cristo. A eira é a igreja, o trigo somos nós, e o trigo nasce com uma casca. No 7º ano, Jesus vem com a pá. E se você tem que estudar, né? Eu vou estudar. Sabe uma carroça sem roda? Para debulhar o trigo era isso, vinha com os carros de boi, tinha uma carroça como se fosse um trenó, às vezes até o agricultor subia em cima para fazer peso, e aí passava em cima do trigo e ia debulhando, tirando a casca e ficando só o trigo. Só que chegava, para saber o que era trigo e o que era casca, vinha com a pá e jogava para cima. E a Bíblia está dizendo que Jesus está com a pá. Então Jesus joga o trigo e a palha ao vento para separar. E o vento sopra e leva embora a casca. Aqueles que têm que ir embora, vão embora. Mas o trigo cai e permanece no celeiro, permanece na eira. A eira é a igreja, o trigo somos nós, os cristãos, que permanece. A casca, o vento sopra aonde quer.
De tempos em tempos, o vento do Espírito passa em todos os lugares da terra soprando, e o que é trigo fica, porque o trigo vai produzir frutos, mas o que é casca vai embora. O vento sopra e leva as coisas embora, pessoas embora, para nos limpar, e Deus só vai deixar aquilo que pode produzir frutos. Aí o trigo cai na eira, a casca, o vento leva embora. Juízes 12, 6, 12 diz: então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor está com você, homem valente. Ele estava dentro de um lagar. Aparece o anjo e diz: o Senhor está com você, homem valente. Deus envia um anjo ao encontro de Gideão, e ele está lá sozinho. Sozinho. E diz: o Senhor é contigo, homem valente. Só que se você olhar o texto, não é qualquer anjo. É uma manifestação teofânica que fala. Se você ler todo o texto, você vai perceber que é uma aparição teofânica, assim como o quarto homem da fornalha era a representação de Jesus Cristo, que estava aparecendo a próprio Gideão. Esse anjo, queridos, por que eu estou dizendo isso? Em primeiro lugar, a Bíblia diz que esse anjo não estava com espada, e quando nós falamos de anjo, nós sabemos que eles são intercessores, ministradores por nós, para haver uma interferência dentro de uma batalha, de uma guerra espiritual, e esse anjo, ele não veio com espada, então não era qualquer anjo. Esse anjo, a Bíblia diz que ele veio com um cajado, que é um instrumento de pastor. E mais, esse anjo, no decorrer do texto, você vai perceber que anjo, ele aceita o sacrifício. E nenhum homem, nenhum anjo pode, dentro do cenário bíblico, aceitar um sacrifício. Não permite que nem se prostre diante dele. João, lá em Apocalipse, na ilha de Patmos, ele se dobra diante de um anjo. E o anjo fala: para, isso não é para mim não, é para ele, é para ele. Levanta, não é para mim que você tem que se dobrar. Eu fico imaginando Deus, fala que no caos ele acha um que é cabeça e não cauda. Deus, ele está lá no céu, ele fala: achei um, Jesus. Achei um cabeça e não um cauda. Jesus fala: você está brincando, pai? Eu fico imaginando a conversa. Você está brincando, pai? Sério? Achei um cara que podia estar escondendo, mas está malhando trigo no lagar. Eu creio que Jesus disse: eu vou lá. Eu vou ver com os meus próprios olhos esse homem que você está dizendo. Eu preciso ir ver. Eu preciso ver esse homem de pertinho. Um cara assim não encontra todo dia. O anjo vem, vê a condição de Gideão e ele fala: o Senhor é contigo, homem valente. O texto continua e eu fiquei me indagando. Eu fico imaginando que por tão pouco Zacarias ficou mudo 9 meses. Quando o anjo apareceu a ele e veio a trazer a notícia do nascimento de João Batista. Só porque João Batista perguntou: como vai ser isso? Gideão agora lhe diz: você está brincando, Jesus, que eu que vou fazer tudo isso aí, libertar esse povo? Você está brincando, é tipo lista de transmissão. Você fala: meu Deus, essa mensagem é só para mim, né? Mas essa mensagem o pastor deve ter disparado para todo mundo. Você acha que é lista de transmissão? Eu acho que Gideão falou: se é lista de transmissão, vem mais um anjo aí. Essa mensagem foi disparada para todo mundo. Gideão diz, verso 13: ah, meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Eles disseram: o Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. O anjo aparece a Jesus, na pessoa do anjo aparece a Gideão, e fala: Deus, o que está acontecendo? Por que está acontecendo isso? Eu não estou entendendo. Gideão questiona: cadê o Deus que fez as coisas para os meus pais? Cadê o Deus que fazia milagres? Cadê o Deus? Era esse o questionamento de Gideão. O anjo só respondeu para ele: Gideão, vai na tua força, velho, continua. Vai, segue. A diferença entre Gideão e Zacarias é porque o como de Zacarias era uma dúvida. E a pergunta de Gideão é: por que não está acontecendo?
Não é que ele não acreditava em Deus, ele só está falando, por que não está acontecendo? Eu creio no Senhor, mas por que não está acontecendo? Por que está demorando para acontecer? Ele crê, então o problema de Zacarias foi como isso? Ele se perdeu em todo entendimento espiritual. Mas Gideão não, ele falou, beleza, mas por que não está acontecendo? Se o Deus que fazia o mesmo ontem para os meus pais, pode fazer hoje, por que não está fazendo? Ele só quer saber por que não está acontecendo. É como se ele estivesse dizendo para o anjo, a minha realidade não condiz com o que eu creio. O que eu aprendi a respeito do meu Deus, não é isso que eu estou vivendo. E talvez seja a condição de muitos aqui. O que você vive não condiz com o que você crê. Você crê num Deus que cura, mas talvez esteja enfermo. Você crê num Deus de uma provisão, mas esteja passando um aperto. Você crê num Deus de restauração, mas esteja vivendo um caos. Você crê na libertação, mas vê as pessoas nas drogas. O fato que você está vivendo algo não condiz com o que você crê. Não diz que Deus não vai mudar essa realidade. O fato com o que você está vivendo gera isso no teu espírito. Será que Deus pode realmente mudar minha realidade? O que você crê não condiz com essa realidade. Era isso que Gideão estava falando. O que a gente crê não condiz. O que a gente crê não condiz. O texto diz que eram mais de centenas de milhares de homens contra o povo de Israel. Eram milhares de soldados. Só que Deus aí ia levantar um soldado para Gideão enfrentar o povo inimigo, para libertar o povo. Para libertar o povo. Só que Deus faz uma grande peneira. Aqueles 32 mil que Gideão fala, beleza Deus, eu vou enfrentar esse povo inimigo, eu tenho 32 mil, dos 32 mil só ficou 300. Deus só falou, se eu sou contigo, apenas confie. O texto diz que Gideão venceria aquela guerra e destruiria todo o inimigo como se fosse apenas um homem. E diante dessa conversa, Gideão diz, verso 17, Gideão respondeu, se de fato eu sou essa pessoa, se de fato eu sou esse homem que você vai usar, se de fato encontrei favor aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que está falando comigo. Peço que não te afaste daqui até que eu volte e traga a minha oferta e a coloque diante de ti. Ele respondeu, eu esperarei até que você volte. Gideão diz, você está comigo mesmo, Deus? Deus falou, estou contigo. Então, faz o seguinte, eu vou ali buscar um negocinho, você me espera. Aquele anjo está ali, que é a pessoa de Jesus. Gideão fala, o seguinte, você está comigo? Estou, então espera aí que eu já volto. Eu vou buscar um negócio, eu já volto. Queridos, quantas vezes você não diz, Deus, se você é comigo, me dá um sinal. Me prova isso, faz aquilo. Mas Gideão ele fez, porque ele era cabeça e não cauda. Gideão fez o que a maioria de nós não faz. Ele não falou, eu não quero nada. Eu quero é te oferecer algo, para que você confirme isso. Ele não pediu. Gideão foi dar ao anjo algo. E o maior sinal de aprovação, queridos, não é quando ele nos dá algo, mas quando ele recebe aquilo que a gente tem para oferecer, quando ele recebe o nosso sacrifício. Abel e Caim, aceitou a oferta de um e rejeitou a de outro. E o nosso erro é sempre esse, é sempre vir para a igreja, é sempre vir para receber algo de Deus, e nunca para entregar algo a Ele. Eu creio que Deus está dizendo para muitos aqui, assim como Ele disse, coloca o último verso lá. Eu esperarei até que você volte. Eu creio que Deus está exatamente falando para muita gente agora aqui. Eu estou esperando. Qual é o teu sacrifício? Eu vou esperar. Eu vou ficar esperando o teu sacrifício. Eu vou esperar o teu sacrifício. Ana, os estudos pela idade dos filhos de Ana, com o sacerdote
Ofni e Finéias e o sacerdote, esqueci o nome dele. Eli. Se você pega o contexto histórico e faz uma contagem bíblica, você percebe que Ana ficou mais ou menos entre 10 anos a 15 anos orando. E ela ficou 10 anos, entra na igreja, uma mulher estéril e fala: Deus me dá um filho, Deus me dá um filho, Deus me dá um filho. 10 anos falando, Deus me dá um filho. Mas chegou um dia em que ela entrou no templo e falou assim: Deus, eu te dou meu filho. Deus falou: agora você entendeu. Primeiro ela estava dando, agora Deus falou: agora eu te dou. Porque primeiro você deu, agora você recebe aquilo que você veio pedir. Ela aprendeu o que era culto, o que era adoração. Se você fizer uma análise lógica, eu fico matutando na Bíblia. Jacó, quando ele está tendo uma experiência com Deus, a Bíblia diz que Jacó vai, ele deita, ele coloca a cabeça numa pedra, e ele tem sonhos, e a Bíblia diz que Jacó via o quê? A Bíblia diz que Jacó via anjos do Senhor. Queridos, para pensar. Anjo, ele não está dentro de um cenário natural e humano. Anjos estão dentro de um contexto espiritual. Qual que seria a ordem natural? Anjos descendo e subindo, e não subindo e descendo. O que Deus estava mostrando? Primeiro eu estou recebendo de Jacó, agora eu dou aquilo que ele pede. Então primeiro Deus estava recebendo algo de Jacó, porque os anjos primeiro subiam e levavam algo a Deus. Depois Deus mandava para Jacó. O que Deus estava dizendo? Que antes de receber algo dos céus, eu espero receber algo da terra. Se você está esperando algo de Deus, querido, Deus está esperando algo de você antes. O anjo continua: o que você trouxe? Eu estou esperando. Porque a Bíblia diz que o anjo ficou esperando. Eu vou esperar o que você tem para me dar. Eu vou esperar o que você tem para me dar. Eu vou esperar. Se você está esperando algo de Deus, Deus está esperando algo de você antes. O que você trouxe? O que você trouxe hoje para Deus? Lágrimas? Entrega. Dor? Entrega. Sonho frustrado? Entrega. Talento enterrado? Entrega. O que você trouxe hoje para Deus? Entrega. Ele está esperando. A Bíblia diz que o anjo ficou esperando receber o sacrifício. Não leva para sua casa o que você veio entregar, só entrega. Ele está esperando você entregar algo. Eu me empolguei agora. Eu fiquei escutando a música do Tom e da Gabi. Vai, Duda, me ajuda aí. Vai, a Marta também, vai. Qual a música que eu fiquei escutando? Você ouviu, vai. Me ajuda. Vai, eu vou te chamar aqui em cima. A música do Tom e da Gabi. Eu me entregarei. Vai, Marta, me ajuda. Vai. Vai, Marta, solta o gogó. Quem sabe canta, gente. Vai, lê a música, isso. Vai, Marta, vamos. O que você entrega hoje? O anjo do Senhor está esperando algo. Depois de uma ministração, eu aprendi algo. E quando o pastor Digão pregou lá em Campinas, ele falou: a vitória da derrota do muro de Jericó não foi às 7 voltas. Foi algo antes. Foi um sacrifício que foi feito quando eles foram circuncidados. E aí, a partir daí, eu falei assim: eu sempre vou olhar uma página antes. Eu sempre vou entender um contexto antes de pregar tudo isso. Gideão tinha um exército para vencer. E ele precisava vencer a um exército que era poderoso. O inimigo dele é poderoso, e seu inimigo ele é poderoso. O seu inimigo é poderoso. Então não leva para casa o que você veio entregar, só entrega. Ele está esperando.
Só que o que Gideão levou? Verso 19. Gideão entrou em casa, preparou um cabrito e fez pães sem fermento, com 20 litros de farinha. Pôs a carne num cesto e o caldo numa panela. Depois trouxe tudo até debaixo do carvalho e entregou ao anjo. Porém o anjo de Deus lhe disse: pegue a carne e os pães sem fermento e os coloque sobre essa rocha. Depois derrame o caldo em cima. Tipo assim, sobrou o caldinho aí, faz um rapa, joga tudo. Não deixa nada na panela. Foi o que Gideão fez. Então o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os pães sem fermentos. Saiu fogo da rocha e queimou a carne e os pães, e o anjo do Senhor desapareceu da presença dele. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, disse: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Ele oferece um sacrifício. O anjo toca o cajado, ele aceita a oferta, consome a oferta e desaparece. E aí ele assusta, ele fala: meu Deus, eu vi Deus face a face, era o próprio Deus que estava aqui. Coloca o verso 4, só para entender. Acampavam em Israel, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Pode voltar lá. O que eles tinham? Nada. Mas a Bíblia diz que Gideão saiu da presença de Deus, do anjo, foi para a casa dele, e ele tinha na sua casa, fez 20 litros de pães, 20 litros de cevada, sei lá, deve ter sido uns 20 quilos de pães, ou um pãozão de 20 quilos, acho que não ia ser, né? Porque imagina carregar 20 quilos de pão, mais o cabrito, ele não conseguia, ele deve ter feito uma sacola com uns 20 quilos de pão, colocou na carroça e levou depois. Gideão entrou em casa, preparou um cabrito e fez pães. Você acha que, se a gente parar para ler, essa história levou quanto tempo, mais ou menos? Se Gideão morasse perto, vamos pôr que levou uns 20 minutos para chegar na casa de Gideão, 20 minutos para voltar, 40. Nós estamos falando de fazer pão, eu não entendo de assar pão. Mas vamos pôr que um pão leva até para você preparar a massa, a farinha, sei lá o que, a água, o forno, 1 hora de pão. Mais um cabrito, você acha que você tinha air fry naquela hora? Joga lá e vai na hora? Vai nada. Não tinha air fry não. Mais um cabrito, mais umas 3 horas. E ele ficou lá. E o anjo lá. Eu estou esperando o que você tem para me entregar. Eu estou esperando, e ele está falando, eu estou esperando o que você tem para me entregar. Ele tinha, queridos, Gideão percebe que enquanto Israel não tinha nada, Gideão, quando ele é levantado como cabeça e não como cauda, dentro da sua casa, ele tinha um cabrito, ele tinha pães, porque ele defendeu aquilo que era da sua promessa, ele defendeu aquilo que Deus havia dado para ele sustentou. Talvez seria o equivalente à mesma água de Elias, quando ele está lá no Monte Carmelo, no confronto com os profetas de Baal, que ele só tinha um pouquinho de água. E aquele período era de escassez de água, e aqui era escassez de alimento e bois. Talvez provavelmente, o que Gideão entregou era o que era de sustento para a sua família. Só tem esse boi, só tem esse cabrito. Entrega. Ah, mas eu só tenho esse pão. Entrega. Gideão não pensou. Ele vi Deus face a face. Eu vou lá. E Deus falou: eu estou esperando. Ele foi, ele preparou. Chegou. Levou lá pelo menos, 3, 4 horas. E a Bíblia diz que ele foi lá, ele apresentou a oferta ao anjo. O anjo consumiu aquela oferta. Depois foi para o céu. O que saiu da pedra? Quem lembra do texto? Saiu fogo. Quem é a rocha? Jesus. E seus olhos são como chama de fogo. Gideão, ele acha que ele vai morrer porque viu o próprio Deus. Só que Gideão, ele tem uma outra experiência com o anjo. Existe uma segunda oferta.
existe um segundo sacrifício. O anjo volta e falou assim: maravilha a tua oferta, mas na tua casa existe um ídolo lá. O teu pai ainda está cultuando a um Deus chamado Baal. Você vai lá, você vai destruir aquele Baal, você vai pegar aquele ídolo, você vai fazer dele lenha, você vai levantar um altar e vai sacrificar um boi do teu pai. A próxima oferta era: pega esse poste ídolo, corta, ergue um altar em meu nome. E o pai dele tinha um bezerro, o texto diz de quantos anos? 7 anos. Sacrifica tudo. A Bíblia diz que ele teve que fazer isso à noite, porque senão ia dar um pau de família. Gideão falou: vai ser loucura o que eu vou fazer, mas eu vou fazer. Deus pediu, eu vou fazer. A Bíblia diz que Gideão faz à noite, porque se os seus irmãos, tudo ele visse, ele ia brigar com ele. Ele faz escondido mesmo. Mas Deus pediu, eu vou fazer. A primeira oferta foi involuntária. A segunda oferta, Deus estipulou. Quantos anos tinha o bezerro? Quantos anos os midianitas atacaram Israel? O bezerro, ele foi engordado na época da crise. Na real, Deus não queria o bezerro, mas o tempo que o bezerro representava. Deus estava pedindo o que levou tempo para você conquistar, eu estou te pedindo. O que levou tempo para você conquistar, eu estou te pedindo. 7 anos. Ele se prepara para ir contra o exército inimigo. Ele diz: faz o seguinte, eu quero mais uma prova, Deus. Ele oferece aquele sacrifício, ele diz assim: vou fazer mais uma prova. Ele pega um monte de lã, ele vai lá no campo, imagina, você vai lá sei lá, o campo de futebol, e coloca um monte de lã num campo. Ele diz assim: se o Senhor mesmo vai comigo, eu quero só mais uma prova. Ele era petulante, mas Deus era com ele, porque Deus, mais do que palavras, sabia o coração de Gideão. E aí, ele vai e fala: faz o seguinte, se o Senhor é comigo, a hora que eu voltar aqui, essa lã vai estar molhada e toda a grama seca. Deus falou: maravilha. Gideão vai lá no dia seguinte e olha a lã molhada e a grama seca. Mas se pensar de ordem natural, a lã pode ter chupado a água da grama, ordem lógica. Gideão fala assim: acho que eu falei besteira. Tá bom, Deus, só mais um. Sabe quando você come doce, do lado da pastora, ela fica assim, eu falo só mais um, ela, para, você vai engordar, e fica, eu falo só mais um. E aí Gideão, ele fala só mais um teste. Ele fala o seguinte: agora faz o seguinte, eu vou deixar a lã aqui, mas a grama toda fica encharcada e a lã fica seca. Deus fala: tá bom, fez isso. Mesmo assim, Gideão estava ali inseguro. Deus faz exatamente mais uma manifestação de milagre. Gideão ainda estava receoso. Ele separa lá, não vou ficar entrando em detalhes sobre a formação do exército dos 300. Gideão ainda estava receoso. Chegou o momento de ir para a guerra, para tirar o inimigo daquilo que Deus prometeu para você. O verso 10 diz assim, no capítulo 7, verso 10 diz assim: mas se tu tiveres medo de descer, desce tu e teu moço, Pura, que é o nome do cara, ao arraial. Ouvirás o que dizem, pois serão fortalecidas as tuas mãos para descerem sobre o arraial. Eu estou usando, acho que aqui a TB, uma versão, chama TB, acho que é tradução brasileira. Para a igreja entender. Se você tiver aí, você coloca. Desceu ele e seu moço, Pura, ao extremo das sentinelas que estavam ao arraial. O que está acontecendo aqui? Deus falou assim: pega o diácono aí e vai lá na beira do acampamento, vê como eles estão se posicionados, porque você vai entrar lá e o pau vai torar, vai ter uma guerra, o negócio vai, né? E aí Gideão estava inseguro, Deus falou: vai, pega Pura e vai junto. Os midianitas, os amalequitas, aí tinha uma galera, né? Aí tipo assim, era como se nós estivéssemos aqui, aí estava lá Cosmópolis, Paulínia, Engenheiro Coelho, tudo ao nosso redor, tudo inimigo ao nosso redor. Todos os filhos do Oriente estavam estendidos no vale como gafanhotos em multidão.
eram os seus camelos uma multidão inumerável como a areia que há na praia do mar. No momento em que Gideão chegou, um homem estava contando um sonho ao seu companheiro e dizia: tive um sonho. Eis que um pão de cevada torrado veio rolando sobre o arraial de Midian, chegou a uma tenda, bateu nela, de sorte que ela caiu. Essa versão não é a que eu estou usando. Tem a TB aí? TB. Respondeu-lhe o companheiro: isso não é outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Nas mãos dele entregou Deus a Midian e todo o arraial. Ele chega na porta lá dos caras, e ele ouve uns caras conversando. Eu tive um sonho, cara. E o sonho falava isso. Falava que descia como um negócio parecia um pão, mas era uma espada de Gideão, e Gideão ganhava a guerra. Gideão volta para o acampamento e fala: vamos para a guerra. Deus é conosco. Deus mandou, está tudo em ordem. Agora é hora de avançar. E ele vai. Agora eu quero levar você a um entendimento profético aqui. O que Gideão estava debulhando? Quando Deus o encontra. Trigo. Trigo faz o quê? O que foi que ele apresentou como sacrifício ao anjo? Pão de 20 quilos. O que foi o sonho? Coloca lá o texto. Não, no 7, capítulo 7. Mais, verso 12. Sociedade. Está NAA essa. Mas aqui está: tive um sonho e eis que esse pão de cevada vem rolando. Mas a minha versão diz assim: tive um sonho, eis que um pão de cevada torrado veio rolando sobre o arraial de Midian. O que Gideão entregou? O que ele estava debulhando? Trigo. O que o trigo faz? Pão. O que ele ofereceu como sacrifício? Pão. O que estava derrotando os inimigos? Pão. Pão como? De cevada torrado. E os inimigos viam aquele pão como uma espada que os derrotava. O que saiu da rocha de Gideão para consumir o pão? Fogo. O pão que desceu naquele sonho foi um pão torrado. Deus estava dizendo: eu estou dando a vitória para você, não é por causa do exército, mas é por causa do teu sacrifício. Aquele sacrifício de Gideão, que foi um pão, que o anjo toca a rocha, consumiu como fogo, os inimigos viram aquele pão descendo, pão torrado, cevado torrado, derrotando os inimigos. Então o que derrotou os inimigos foi o sacrifício de Gideão, não foi os 300. Deus estava respondendo ao sacrifício de Gideão. Seu sacrifício, sua entrega, era o poder da fé, era o poder da entrega de Gideão. Do jeito que Gideão sacrificou, subiu a Deus e desceu como uma espada, como uma resposta de vitória e de conquista. O pão virou espada, o sacrifício se tornou glória. E se você crê nisso, aplauda Ele. O sacrifício vira glória. Enquanto você entrega o seu pão aqui, queridos, Deus vai com o seu próprio sacrifício na sua casa, na sua empresa, nos seus filhos, nos seus projetos, no seu sonho. Então continue entregando sacrifícios diante de Deus, porque a Bíblia diz que o anjo estava esperando. Então continue entregando sacrifícios, porque o seu sacrifício vai vir em vitória, o seu sacrifício vai vir como uma espada e como glória sobre aqueles seus inimigos que estão tentando paralisar algo sobre a tua vida, destronando todo impedimento espiritual contrário. Não é em vão, continue oferecendo sacrifícios a Deus, amém? Continue oferecendo sacrifícios. Por isso que eu disse, depois
que eu vi que não foi as trombetas que derrubaram Jericó, mas a circuncisão, eu falei, como que 300 pessoas iriam ganhar de 15 mil pessoas? Mais de 15 mil pessoas, mais de 120 mil pessoas. Como? Tinha um mistério. Volta um pouquinho, o mistério foi o sacrifício. A vitória foi o sacrifício de Gideão. Ele sacrificou o pão, ele sacrificou o cordeiro, ele sacrificou ali. A Bíblia diz que agora eles vão, os 300 vão para enfrentar os midianitas. Eles estavam com algo em suas mãos, tocha nas mãos. E aí é outra coisa. Imagina aquele povo inimigo. A Bíblia diz que eles eram numerosos, 120 mil. Só que agora, com 300, como isso é possível? Como isso é possível? 15 mil, talvez eu tenha falado errado. 620, primeira safra, depois 15 mil, me perdi nos números. Mas era muito mais. Está aí no capítulo 7, depois você lê lá. Qual foi a estratégia que Deus usou? Deus falou assim, peguem tochas, levem tochas. Um soldado comum, queridos, usava espada na sua mão e o escudo na outra. Quem usava uma tocha era o comandante de 1000. O general que ia à frente, o comandante de 1000, ele usava uma tocha. E quando os homens viam aquele comandante com tocha na frente, os inimigos olhavam e falavam, atrás daquele tem 1000. Agora eles entram no território dos inimigos, no território dos midianitas. Os midianitas olham e falam assim, 1, 2 com tocha, 3 com tocha, 4 com tocha, 5 com tocha, 300. Cada capitão com tocha é 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. Eles falam, azedou o pé do frango. São 300 mil homens que estão vindo. Os inimigos olham de longe. E o que eles veem é aquelas tochas. O que eu quero dizer, querido, se você entregou a tua oferta, você está se posicionando como cabeça e não como cauda. Você vai sair daqui com uma tocha na mão. E quando você entrar nas áreas mais difíceis da sua vida, os inimigos que estão te assolando, os inimigos, as barreiras, os impedimentos espirituais, o mundo espiritual vai olhar para a tua mão e vai dizer assim, lá ele está vindo com uma tocha, aquele está vindo com uma tocha para a sua casa, aquele está vindo com uma tocha para a tua casa, aquele está vindo com uma tocha, uma tocha. E o mundo espiritual vai falar assim, meu Deus, ali tem 1000, ali tem 1000, ali tem 1000, ali tem 1000. E ali tem 1000, e eu vou ter que bater em retirada, e eu vou ter que bater em retirada, eu vou ter que bater em retirada, porque eu não posso com a força do meu Deus, eu não posso com a força desse Deus. Deus é muito mais poderoso. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Sai essa noite dessa casa com uma tocha na mão, mas não deixe de entregar o que você veio para entregar a Deus. Entregue teu sacrifício a Deus. Você vai sair daqui espiritualmente com uma tocha na mão. E os inimigos no mundo espiritual vão olhar. Lá tem 1000 vendo. Lá tem mais 1000. Lá tem mais 1000. Lá tem mais 1000. Lá tem mais 1000. E eles vão ter que devolver a colheita e libertar o povo. Era o 7º ano. A colheita pertence aos filhos de Deus. A Bíblia diz em Deuteronômio, 6 anos trabalhará e no 7º será livre. É um ano de libertação. É um ano de libertação. É um ano de receber resposta de toda a colheita, de todo o sacrifício que foi lançado diante do altar através de oração, de sacrifício, de serviço, de honra, de respeito. Eles vão ter que tirar a mão daquilo que é de Deus. Sua família é de Deus, seu projeto é de Deus. Satanás vai ter que tirar a mão. Satanás vai ter que tirar a mão. Eles vão ter que devolver a colheita e libertar todo o povo. A Bíblia diz que o povo foi liberto e eles celebraram a Deus com muita alegria. Então celebre ao Senhor. Esse é o 7º ano. Esse é o Deus da libertação. É o ano da sua colheita. É o ano da sua colheita. Aleluia. Fique de pé, vamos adorar o Senhor. Chocotoroba sequeterebacai. Rica plachocotoria blache. Raplacataraba serenderebas toria blache.
O pão torrado veio como espada. O sacrifício virou glória. O sacrifício trouxe a vitória. Deus te levantou como cabeça e não como cauda. Os olhos do Senhor estão passando sobre essa casa nessa hora, procurando os fiéis. Ele está procurando gideões que estão no lagar, debulhando trigo. Checata lá bastou e blesteyamanai. Urika plachoko torodoroba labacheque derebastoya. Raplacheque terianda rabastere dereba labasto. Urika plaplacheque terianda la rabastoro doroba labacheque derebanai. Urapla plachoyende riaca labastoko torodoroba labaste. Roploplo choco torobacheque derebacai. Racandarabasheque trianda rabastoye derebanai. O anjo está esperando o seu sacrifício. O que você veio para entregar, entregue diante de Deus. E o sacrifício que foi entregue diante de Deus vai ser a sua glória, vai ser a sua vitória. É isso que você precisa entregar. É isso que vai te trazer a vitória no teu sonho, no teu projeto, no teu ministério. O teu sacrifício é a resposta da sua vitória. O sacrifício de Jesus fez com que o nome dele fosse o nome acima de todo nome. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só o Senhor é Deus, que Jesus Cristo é o Senhor, porque o sacrifício dele foi aceito. O anjo está esperando a tua oferta. O anjo está esperando o teu sacrifício. O anjo disse: eu vou esperar você trazer. O anjo disse: eu vou esperar você trazer. O anjo disse: eu vou esperar você trazer. Eu vou esperar você trazer. Ti eu posso ficar face a face pra te contemplar. O sacrifício o sangue do acesso derramado. Que você precisa entregar, entrega. O anjo está esperando. Eu posso entrar. Entrega o som da tua vida nessa hora. O som da tua vida, o som da tua vida. Junto ao teu peito eu posso me inclinar. Sentar-me à tua mesa pra te ouvir falar. Pesada era a cruz que carregada foi. Eu posso entrar. Sonda, vai sondando a tua vida. Vê uma área que você quer mudança. É difícil você largar, é difícil você entregar. Entrega, porque a hora que você entregar essa área vai ser motivo de vitória na sua vida. Entrega, entrega. Deus está te pedindo entrega. Entrega, 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 entrega. Gideão entregou um pão. Perto de ti e o pão veio como uma espada derrotando seus inimigos. Posso ficar face a face pra te contemplar. O sangue do acesso derramado foi. Eu posso entrar. Vamos, igreja, sonda, fique diferente. Sonda a tua vida agora, sonda a tua vida agora. Junto ao teu peito eu posso me inclinar. Sentar-me à tua mesa pra te ouvir falar. Pesada era a cruz que carregada foi. Eu posso entrar. Eu me entregarei como oferta no altar. Ficarei aqui até
daqui sem tua glória, que eu me entregarei como oferta no altar. Ficarei aqui até o teu fogo queimar. Não saio daqui sem tua vida. Não saio daqui sem tua glória. A Bíblia diz que esse é o ano em que você recebe a resposta. E também é um ano de libertação. 6 anos trabalhará. No 7º ano, Deus precisava realizar uma intervenção sobre aquele povo. Era o 7º ano. Eles não poderiam continuar escravos, porque Deus precisava manifestar a sua própria palavra. E a palavra de Deus não pode ser liberada em vão. O povo tinha que ser liberto. Ele só procurou alguém para libertar o povo. Encontrou Gideão e houve libertação. O 7º ano é um ano de libertação. O 7º ano é um ano de você ficar com aquilo que Deus te deu. Eles estavam em Canaã, na terra da promessa. Eles deveriam ficar com a colheita que eles mesmos tinham plantado naquela terra. Ele é Deus. Ele é Deus. Essa é uma noite de Santa Ceia. Nós vamos servir a Santa Ceia. Os diáconos podem servir a Santa Ceia. Fez um caminho para mim em direção. O que você entrega tem como uma espada sobre os teus inimigos. O que você entregar tem como uma espada sobre os teus inimigos. Para mais, fez um caminho para mim em direção ao Pai. Teu sangue derramou e tudo novo fez. Eu corro para ti, eu corro para ti. O véu que separava não me separa mais, fez um caminho para mim em direção ao Pai. Eu corro para ti, eu corro para ti. O véu que separava não me separa mais, fez um caminho para mim em direção ao Pai. Teu sangue derramou e tudo novo fez. Eu corro para ti, eu corro para ti. O véu que separava não me separa mais. São ao Pai, sangue derramou e tudo novo fez. Eu corro para ti, eu corro. Eu me entregarei como oferta no altar. Entrega. Ficarei. Gideão primeiro entregou para depois receber. Essa é uma lei divina. Tua vida.
saio daqui sem tua glória. derrotado, em qual área tem te derrotado. O teu sacrifício nessa área, o que você oferecer a Deus, vai vir como resposta sobre os seus inimigos. Pai, nós estamos celebrando nessa noite a Santa Ceia do Senhor. O Senhor disse: fazer isso em memória de mim, até que eu venha. Nós estamos aqui cumprindo o mandamento do Senhor, celebrando contigo a mesa, o pão e o suco que tipificam o teu corpo e teu sangue derramado na cruz. Esses elementos tipificam o teu sacrifício, e esses elementos tipificando o teu sacrifício, nós trazemos a memória que, por crer no teu sacrifício e no teu nome, nós podemos desfrutar da eternidade. O teu sacrifício nos deu a eternidade, porque nós estávamos condenados ao inferno, mas o teu sacrifício nos deu vitória, plenitude e vida. Nós consagramos a ti esses elementos, Deus, o pão e o suco, que eles possam produzir em nós um processo de santificação, de intimidade, de cura e libertação. Consagramos a ti, Deus, no nome de Jesus. Pode comer o teu pão e tomar o teu suco.
algo para Deus, se você quiser ficar no teu lugar, fique. Se você quiser vir aqui como um ato profético, o mundo espiritual, ele, em Lucas 13, diz que os humilhados são exaltados. E uma mulher saiu do meio da congregação e foi até Jesus. Quando todo mundo olhava e ficou inibido, ela saiu do meio da igreja e vai lá na frente. Isso, ela teve um ato de querer se expor, porque ela queria uma cura. Se você tem algo para entregar diante de Deus, qualquer coisa, queridos, eu não estou falando, não entenda nada disso, tá? Não estou falando de oferta nenhuma, não estou falando de dinheiro, estou falando de você fazer um ato profético. Se você quiser, você vem aqui na frente, toca a tua mão no teu altar e diz: eu entrego tal coisa, porque nessa área eu estou perdendo, nessa área eu estou sendo derrotado. Só o ato de tocar a mão no altar e volta para o seu lugar. Se você tem esse desejo, nós vamos adorar e faça isso. Se tem alguma área na sua vida que você está perdendo e esse é o teu sacrifício, faz isso. Toca no altar e volta para o teu lugar. Se você tem esse desejo, se você crê nisso, é como um ato de entrega, como se você estivesse entregando um sacrifício diante de Deus. Você fala: Deus, eu estou perdendo algumas áreas, só que esse é o 7º ano, é o ano da minha libertação. Eu sou teu, eu sou tua, eu faço parte da tua promessa. Eu estou em Canaã, eu estou na igreja, então eu quero desfrutar daquilo que o Senhor tem para mim. O Senhor disse que eu comeria do melhor dessa terra. O que estava faltando era entrega. Gideão entregou um pão, esse pão veio com um sacrifício poderoso sobre a vida dele, veio com algo poderoso. Você vai sair daqui com uma tocha na mão. Eu me entregarei. Entrega o segredo do mundo espiritual. Eu me entregarei como oferta no altar. Me entrega para ser curado. Ficarei aqui até o teu fogo queimar. Não saio daqui sem tua vida. Não saio daqui sem tua glória. Eu me entregarei como oferta no altar. Ficarei aqui até o teu.
nessa hora. Nós sabemos que os midianitas ali e todas aqueles povos representavam uma ação das trevas, uma ação inimiga contra o teu povo. O sacrifício de um homem libertou um povo. Hoje nessa noite teve homens e mulheres que sacrificaram algo, que entregaram algo diante do teu altar. Nós confiamos em Ti, que essa entrega haverá libertação e que o Senhor vai devolver a nossa colheita, que o Senhor vai devolver a nossa colheita. A colheita te pertence, o fruto daquilo que você orou, que você sacrificou, que você entregou, de tudo aquilo que você tem apresentado, é teu. Satanás, tire as mãos agora. Tire as mãos nessa hora. Nós celebramos a Ti e junto contigo nessa noite, porque o Senhor nos levantou como cabeça e não como cauda. O Senhor nos levantou como cabeça e não como cauda. Domine, não seja dominado. Insônias sendo curado agora. Pessoas que têm insônias, que Deus está curando nessa hora. Pode acender a luz e fala para a pessoa mais bonita do teu lado. Fala para alguém: Deus te colocou como cabeça e não como cauda. O teu sacrifício é reconhecido por Deus e vem como resposta e vitória sobre você. Em nome de Jesus, levanta a mão direita bem alto. Terça-feira é nossa comunhão. Queridos, se você não contribuiu aquela hora, acaba o culto, faça a sua aliança, contribua com os dízimos e ofertas. A maquininha voltou a funcionar. Passa ali com o Gabriel. Que o amor de Deus Pai, a graça de Cristo Jesus, as consolações e as promessas de Deus estejam sobre cada um de vocês, como servo e sacerdote do Deus vivo. Eu profetizo que Deus encontrou Gideões no lagar nessa noite, nessa casa. Vai na paz. O Senhor te colocou como cabeça e não como cauda. Haverá respostas sobre você ainda essa semana. Deus te abençoe. Glória a Deus. Fica na paz. Deus te abençoe. Boa semana você que está em casa. Fica na paz. Tchau.